Amém, glória a Deus. Mais um dia que nós podemos usufruir, né, da presença do Senhor e agradecer a Ele por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Falar do louvor, falar da palavra que o Tiago ministrou aqui aos nossos corações, tão grande amor, de tão grande cuidado de Deus. A palavra que Deus ministrou ao meu coração hoje fala sobre o amor de Jesus. E eu fiquei a semana inteira lutando, né, que eu queria trazer aqui hoje. Desculpa. Eu tenho lido um livro que eu ganhei dos nossos pastores que fala sobre quebrando as cadeias da intimidação. E essa semana, para mim, foi muito difícil com a intimidação, porque as vozes diziam que você vai dizer o quê? Você é o quê? Você é quem? Então, foi uma semana muito complicada, de muita luta. E eu não consegui ouvir a voz do Senhor. Eu não consegui ouvir o que eu ia dizer. Mas Deus falou no meu coração sobre o bom samaritano. O quanto aquele homem, ele representa o amor de Deus. O que é o amor de Deus? O amor de Deus. Né? O que é ser cristão? Ser cristão é sinônimo de amor. Né? Ser cristão não é sinônimo de dom, de profecia, de palavra, de orações, de manifestações. Ser cristão é sinônimo do amor. Amém? Então, eu gostaria de falar sobre o amor. E quando nós procuramos, né, para falar sobre o amor aí fora, diz que é um sentimento de afeição, é um sentimento de paixão e de grande desejo. Realmente, se a gente for olhar para as pessoas, realmente, as pessoas acham que amam muito, têm muita paixão, desejam muito. E quando nós olhamos para os casamentos, hoje em dia, nós vemos que o amor é meio deturpado. Aquele amor, aquela paixão, aquela coisa tão bonita que nós, né, apregoamos ali naquele dia tão lindo, cheio de pompa, e que não é vivido durante todo o casamento, ou em grande parte. Não em todos os casamentos, mas hoje em dia, na nossa sociedade, na maioria deles. Há aquele marido do primeiro dia do casamento, do namoro, aquela esposa que prometeu ser fiel até a morte, amar acima de todas as coisas, cuidar, proteger. Não encontramos. Então, quando falamos de amor, pensamos nas pessoas que nos querem bem. É verdade. A pessoa que nos quer bem, eu vou amar de uma forma incondicional. A pessoa que me faz o bem, né? Os meus filhos, eu vou amar de uma forma incondicional. Apesar que hoje nós temos visto coisas acontecer contrárias, né? Temos visto mães e pais que têm feito coisas abomináveis, que são capazes até de tirar a vida dos próprios filhos, né? Mas isso é minoria, graças a Deus. Então, amor é mais do que isso. Jesus nos amou primeiro. Jesus nos amou antes mesmo de nos criar. Ele já nos amava. Pessoas pecadoras, miseráveis que nós somos. E Ele nos amou. Sabendo que nós íamos fazer tudo o contrário. Sabendo que nós não íamos obedecer corretamente a sua palavra. Mas Ele nos amou. E Ele nos ama a todo momento. Amor é mais do que um bom sentimento. É mais do que uma emoção. E ele cresce de uma forma natural. Ele pode crescer de uma forma natural por uma afeição a alguém. Então, quando você afeiçoa alguém, o amor pode crescer ali. Por quê? A cada tempo, a cada dia, aquela pessoa vai procurar te agradar, aquela pessoa vai procurar nutrir aquele sentimento bom por você, e você por ele. Então, vai crescer ali um amor,
Não é verdade? Quando nós olhamos para os nossos filhos, cada dia que se passa, o nosso amor por eles é inalcançável, não é? Quem aqui não daria tudo pelo seu filho? Quando o filho adoece, é como se a nossa carne também adoecesse. A nossa carne sofre. É assim que o Senhor Jesus sente por nós. Quando nós andamos longe do seu caminho, quando nós não ouvimos a sua voz, quando nós desprezamos aquilo que ele escolheu para você, escolheu para mim. Quando o Tiago disse, se ele tivesse pedido uma garagem, ele hoje teria uma garagem. Veja bem, o amor de Deus para conosco. Ainda que nós sejamos falhos com ele, né? Mas o amor também, ele apresenta quando nós tomamos a decisão de amar uma pessoa. E tomar a decisão de amar uma pessoa é o quê? Muitas vezes você olha para uma pessoa e seu desejo é de mantê-la bem distante de você. É uma pessoa má, é uma pessoa arrogante, ou é uma pessoa inconveniente, né? Então, essas pessoas a gente quer manter longe. Mas o que Deus nos pede é o quê? Tome a decisão de amar essa pessoa. Muitas vezes nós não estamos ali abraçando ela a todo momento, mas nas horas que ela necessita, o amor que nutre, que nós nutrimos, ele vai explodir, ele vai aparecer, porque nós vamos colocar em ação. Por isso que muitas vezes nós olhamos para as pessoas e falamos assim, eu não sei como é que fulano consegue tolerar aquela pessoa. Eu não sei como é que fulano arrasta aquela pessoa por tanto tempo. Porque ele decidiu amar. Ele decidiu amar. E decidir amar não é uma condição fácil. É difícil. A pessoa está sempre errando com você. E você ainda ama. Porque é assim que o nosso Senhor Jesus nos pede. E qual a maior prova desse amor que nos é pregado hoje? Quando nós falamos de amor, de que você lembra? Podemos lembrar de Jesus. Maior prova de amor por nós. Podemos lembrar da cruz. Quem aqui quer sofrer para provar o seu amor? Os maridos, né? Os namorados, e daí vai. Quando quer provar o seu amor, dá uma joia. Talvez não custe muito, para alguns custa, né? Porque não tem ali o dinheirinho, né? Mas costuma dar joia. Quando nós queremos provar o nosso amor, nós apresentamos, geralmente, coisas materiais, né? Nós não queremos morrer por aquela pessoa. E quando eu estava pensando nisso, eu lembrei de uns vídeos que eu vi do Brasil, não só do Brasil. Quando os assaltantes chegam para assaltar o casal, os rapazes caíam fora e largavam as meninas para trás. Tinha uns que era tão cara de pau que até empurrava a namorada para cima do assaltante para dar tempo dele correr. Então, veja bem até que ponto, não são todos, claro, até que ponto o ser humano chegou. Porque o valor da vida dele é muito mais importante. Aquele amor que é demonstrado, aquelas palavras lindas, na hora do vamos ver, minha filha, desculpa lá, mas vou salvar a minha vida. E a gente vê namorados, maridos, mulheres fazendo isso. Até mães fazendo isso com os filhos. Por quê? Porque o amor não tem sido nutrido da forma que o Senhor Jesus tem pedido para nós. Deus entregou seu filho. Imagina quem tem um único filho. Nós não imaginamos perder o nosso filho, de maneira nenhuma. Nós nem gostamos de pensar nessa situação. Não é verdade? Até quando nós pensamos que os nossos filhos vão se casar, né, irmã Ivone? Eu acho que a irmã também sentiu assim. Dá um aperto na barriga, a casa vai ficar vazia, né? Nós pensamos que vamos perdê-lo, mas nós ganhamos, né? Porque ganha a nora, ganha os netos, né? Mas Deus, ele abdicou de Jesus. E Deus abdicou de Jesus, sabendo que estava entregando ele para pessoas que não mereciam. Se olhar para a humanidade, nós não merecemos tamanho amor. Não merecemos, porque todo dia nós prometemos para Deus que nós vamos ser novas pessoas. E nós, quando chegamos ao final do dia, nós não fizemos 1/3 daquilo que nós prometemos ao Senhor.
Mesmo assim, Deus que sabe do nosso futuro, sabia que Ele tinha que nos amar. E que a maior prova do amor dele não foi dar o paraíso para Adão e Eva. Não foi fazer aquele lugar lindo com tudo que eles tinham. E Adão e Eva fez o quê? Foi mexer na única árvore. Com milhões, eles foram mexer em uma. Veja bem o ser humano que nós somos. E Deus, mesmo assim, abdicou de Jesus. Abdicou de Jesus por amor a nós. Vocês já tentaram tomar um brinquedo preferido do seu filho para dar para um amiguinho? É difícil, né? Aí depois a gente até desiste, porque a gente fala, meu filho não. Meu filho não vai chorar, eu prefiro o filho da minha colega chorar do que o meu. Muitas vezes a gente pensa assim, porque nós somos mães. Mas Jesus não pensou, Deus não pensou assim. Deus pensou, vou provar o meu amor por este povo, entregando o meu bem mais precioso, o meu filho. E Deus não poupou o sofrimento de Jesus. Porque quando nós olhamos para o que Jesus sofreu, para as humilhações, nós não aguentamos ver nossos filhos humilhados. Nós nos passamos quando a professora coloca um rótulo no nosso filho, não é? Nós ficamos pé da vida quando alguém passa e não vê o nosso filho, cumprimenta todos, não cumprimenta eles. Quando convida todos para a festa, não convida eles, a gente fica passado. Mas Jesus foi humilhado sem ter feito nada. Cuspiram-lhe a cara. O espancaram por amor a você, por amor a mim, sem merecer. Imagina o pai dele olhando para ele. E mesmo assim, ele aguentou. Ele aguentou lá no trono, firme, sabendo que era para cumprir um propósito muito maior. Outra coisa que nós podemos citar como amor foi a cruz. Foi ver Jesus pregado naquela cruz, sangrando, moído, cheio de dor, e sem reclamar. E ainda dizer, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Será que nós, numa situação dessa, teríamos a hombridade de dizer essa frase? O que será que aqueles ladrões gritaram lá naquela cruz, quando foram presos? Talvez ficaram ali falando que, não, eu não tenho culpa, não fui eu. Jesus não, ele se calou. Ele aceitou a condição, por amor a nós. E terceiro, o sangue derramado. Um sangue que não precisava ter derramado uma gota, porque ele não tinha feito nada. Mas que se esvaiu ali naquela cruz. Foi-lhe enfiada uma espada ou uma lança para que aquele sangue escorresse, para que aqueles homens ficassem alegres e satisfeitos pelo mal que estava causando Jesus. E mesmo assim, ele não se rendeu por amor a nós. Ele sabia que não eram merecedores. Ele foi traído ainda como homem. Ele foi zombado. Ele foi negado 3 vezes pelo seu amigo Pedro. E mesmo assim, ele não fugiu da cruz. Jesus não tinha obrigação de morrer por você nem por mim, mas ele fez por amor. A cruz de dor, de humilhação, ela nos trouxe salvação. E o sangue derramado dele foi por expiação dos nossos pecados. Quando nós paramos para pensar, que amor é esse, Senhor? Que amor é esse? Que amor é esse que deu o seu filho por mim? E por que Deus nos amou tanto? Sabendo ele que faríamos totalmente o contrário daquilo que ele tem pedido de nós. Por que ele nos amou? Sabendo que estamos sempre contrariando a vontade dele e o querer dele. Ele ainda assim nos criou. Ele ainda assim, e ainda hoje, ele aposta em nós. O Senhor, todas as manhãs, quando nós levantamos, quando ele nos permite levantar da cama, eu creio que ele olha para nós e diz,
Hoje você vai conseguir. Eu estou apostando em você. E quando eu digo para ele, Senhor, eu vou começar pelo meu devocional, depois eu não vou hoje, eu não vou pegar no telemóvel, ele está apostando em nós. Hoje eu vou tirar o dia para consagrar a minha vida, hoje eu vou visitar aquele irmão, ele está apostando em nós. Ele fica ali atento para ver se nós vamos cumprir, se nós vamos conseguir. E se fosse nós, a gente já brigava, né? Você não cumpriu os propósitos que você fez, aquilo que eu te pedi. Não. O que ele faz? Ele ainda se compadece por nós no final do dia. Ele ainda ouve o nosso clamor no final do dia, quando as coisas todas dão errado, porque nós fizemos tudo errado. Ele ainda ouve o seu clamor, ele ainda te abraça, ele ainda te perdoa, porque ele nos ama. E ele ainda nos dá a oportunidade. Filho, vai descansar, porque enquanto você dorme, eu cuido de você. Ainda que hoje você fez tudo errado, você magoou o meu coração, ainda assim, deita e dorme, que eu vou cuidar de você. E amanhã você vai se levantar para tentar de novo. Esse é o Deus que nos ama. É esse amor. Ele confia que podemos ser e fazer melhor. Em João, no capítulo 15, no versículo 13, nos diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida em favor dos seus amigos. Ninguém faria isso. Hoje, talvez nem um marido. Hoje, talvez nem um filho faria isso por um pai. Nem um filho. Hoje, olha para um pai que está doente, tem compaixão. Nenhum não, alguns, desculpem. Alguns filhos. Olha para aquele pai que ele viu a vida inteira batalhando para levar o pão de cada dia, que levantou cedo, que não comeu. Eu me lembro do meu pai, que muitas vezes ele foi a pé para o centro da cidade, lá em Belo Horizonte. E Belo Horizonte, né, é muito maior que aqui muitas áreas aqui em Portugal, né? Então, ele andou muito a pé para que o meu irmão mais velho pudesse ser hoje um coronel dos bombeiros lá em Belo Horizonte e um advogado. Ele foi a pé, enquanto meu irmão ia de autocarro e ele pagava a escola dele. São coisas que o nosso pai, os nossos pais fazem para abdicar da boa vida deles, de conforto, para que nós tenhamos aquilo que o Tiago disse, o melhor que eles não tiveram. Jesus faz isso por nós. Ninguém faria isso, mas um pai faz. Um pai faz isso. Um pai sacrifica pelo filho. Amando-nos incondicionalmente, com toda a sua soberania, com toda a sua grandeza, ele foi capaz de abdicar, ele foi capaz de entregar o filho por nós, uma humanidade corrompida e miserável. Em João 3,16, o que diz João 3,16? A igreja toda pode dizer? Porque Deus, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, de tal maneira, e que tal maneira é essa? Uma tal maneira que hoje nós até endividamos para poder fazer coisas para agradar os nossos filhos, não é verdade? Mas é uma dívida que nós podemos pagar com o tempo, né? Com o nosso trabalho, nós podemos pagar. Nós anulamos coisas para agradar os nossos filhos. Mas a tal maneira de Jesus foi entregar o seu único filho. E isso não é qualquer pessoa, porque ele abdicou do seu bem maior. Amém? Em 1 João 4,19, nós nos perguntamos, e por que nós o amamos? Quando ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ainda antes de nos formar no ventre das nossas mães, né? Ainda antes da nossa mãe saber que tipo de filhos que nós seríamos, né? Porque muitas vezes as mães choram porque elas dizem, mas eu criei todo mundo da mesma forma. Por que fulano é um bom rapaz e fulano é um bandido?
Se eu criei os dois da mesma forma, tiveram tudo igual, né? Mas Jesus nos amou até antes da nossa mãe, sabendo que nós seríamos, Ele nos amou primeiro. Ele se entregou por nós. E o versículo diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É uma ordem, nós temos que o amar. Porque Ele nos amou primeiro, é incondicional. Não temos outra forma de não amar Jesus, de não amar Ele, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é na nossa vida. Enquanto eu estava ali sentada, enquanto o louvor ministrava, eu estava pensando, como não sentir vontade de estar nesse lugar? Como não sentir vontade de estar reunidos com nossos irmãos, não é verdade? A semana inteira é uma correria, é tanta chatice, são coisas ruins que nos acontecem, mas quando nós estamos aqui, nós esquecemos de tudo isso, não é? Nós recebemos o abraço, que não recebemos lá no nosso trabalho, nós recebemos uma palavra de carinho, talvez que não recebemos na nossa casa, porque muita gente vive em casas que são completos lugares de terror. Tem gente que nem quer voltar para casa. Os irmãos não têm noção de até crentes que não querem voltar para suas casas, que preferem ficar andando um dia inteiro pelo bairro, ou que chegam do trabalho e precisam andar, para chegar em casa e só deitar e dormir, porque a casa são verdadeiros terrores. E você pode chegar aqui e saber que tem alguém que te ama, que vai te abraçar, que vai dizer que sentiu a sua falta, que é bom te ver. Porque é bom ouvir isso, né, irmãos? É bom. É bom saber que nós somos importantes. Como não amar alguém que te quer bem, que te dá todos os dias o dom da vida? Em Romanos 5, no capítulo 8, vamos lá, para Romanos 5, prometo que não vou ser muito longa. Romanos 5, no capítulo 8, diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós, muitas vezes, só fazemos coisas para os outros, quando aquelas pessoas mudam certas atitudes. Não é verdade? Mas Deus provou o seu amor por nós. Pelo fato de ter Cristo, Ele morreu por nós, ainda sendo nós pecadores. Ele não esperou que mudássemos de vida. Ele não espera de nós que nós chegamos ao patamar dele de santidade. Mas Ele nos ama todos os dias, ainda sendo nós pecadores. Ainda que você repita o mesmo erro 1000 vezes, Ele vai te amar. Ele vai te amar. Deus, Ele não volta atrás na sua decisão. Ele definiu que Ele ia nos amar e pronto. Muitas vezes nós queremos amar, mas a atitude das pessoas nos faz ficar balançado, né? Um dia eu amo, outro dia eu não amo. Um dia eu cheio de amores por aquela pessoa, no outro dia eu já nem quero vê-la na minha frente. Infelizmente, nós muitas vezes agimos assim, né? Porque nós somos pecadores, mas Jesus não. Ele olha para você, muitas vezes a semana inteira, do mesmo jeito, e Ele te ama. Ele te ama. Ele prova em você. Ele prova o seu amor. Ele te dá a oportunidade todos os dias de começar de novo e de voltar a Ele. A maior prova do nosso amor a Ele é a obediência. É isso que o Senhor quer de nós. Quando nós obedecemos ao Senhor, incondicionalmente, nós estamos provando a Ele quanto nós o amamos. Porque quando nós obedecemos, nós fazemos a vontade dEle. E esse é a maior prova de amor que nós podemos dar para Ele. E em Mateus, no capítulo 22, Mateus, no capítulo 22, do versículo 36 ao 38, nos fala sobre o primeiro mandamento, 22, 36 a 38, nos diz assim: em verdade vos digo,
Já estou no 23, gente, desculpa lá. É o 22. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Então, amar o Senhor acima de todas as coisas. Porque quando nós amamos o Senhor dessa forma, nós não levantamos para nós outros deuses, nós não adoramos outras coisas, nós não adoramos pessoas no lugar de adorarmos ao Senhor, nós não vamos tomar o nome dele em vão, nós vamos ter um cuidado excessivo em o que fazemos e falamos diante desse Deus. E no versículo 39 do mesmo capítulo, do 22, ele diz o segundo e semelhante mandamento, que é, o segundo e semelhante mandamento a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que mandamento tão difícil, né, irmãos? Amar o nosso próximo nem sempre é fácil, mas é preciso. Quando nós amamos o nosso próximo, que é o nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos, amigos, nossos pastores, nossos irmãos da igreja, até nossos presidentes, né? Nós, muitas vezes, acabamos tendo um amor ali pelos nossos presidentes, não aquele amor escancarado, mas a gente tem ali um amorzinho, que você pende para o lado de um, está defendendo. Então, é uma afeiçãozinha ali, né? Então, quando diz aqui que nós amamos, quando nós amamos os nossos pais, que é o nosso próximo, o que acontece? Nós estamos honrando a Deus, por quê? Nós honramos o nosso pai. Quando nós amamos, nós honramos, nós obedecemos. Quando nós amamos o nosso próximo, o que acontece? Nós não cobiçamos o que é dele. Nós não vamos adulterar, nós não vamos matar, não é? Nós não vamos invejá-lo, ter ciúme. Então, tudo isso vai ser banido da nossa vida. Nós estamos cumprindo o mandamento do Senhor dentro de um outro mandamento. Então, amar o próximo é super importante. Não é pela religiosidade, nem pelo que nós fazemos, ou pelo que nós sentimos, nem pelo dom que nós temos, nem pelas profecias que muitos ministram, nem pelas roupas, muitas vezes nós falamos de roupas, que define o amor. O verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão não é reconhecido pelos dons, nem por ser profeta, nem por ser religioso. O verdadeiro cristão é o que ama. Porque quem ama faz todas as outras coisas. Quem ama abdica de tudo pelo seu próximo. Quem ama sofre. Quem ama busca. Quem ama procura. Quem ama abraça. Quem ama vive a dor do outro. Isso é ser cristão. É isso que define um cristão. Porque falar, pregar, cantar, um monte de gente faz. E hoje, né, nos nossos dias, é o que nós mais temos, né? Tantos coaches falando da palavra de Deus em frases bonitas. Mas ser cristão é amar. Né? Nós vamos ser reconhecidos pelo amor que nós entregamos aos nossos semelhantes. Vamos ler em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 1 a 3. 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao 3. Que nos diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Vai ser tudo jogado para o lixo. É tudo em vão. Quantas pessoas fazem isso? Nós perdemos para os espíritas, porque quer mais bondade que aquele povo, não é? São bons até demais. Então, nada disso valeria.
se não houver o amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro, ele sofre, ele padece, ele compartilha, ele vive aquilo que o outro vive. Porque o verdadeiro amor não. No versículo 4 a 8, desse mesmo capítulo, diz assim: porque o amor, ele é paciente, ele é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Então, é por isso que muitas vezes nós olhamos para as pessoas e não entendemos por que elas arrastam outras pessoas na vida delas. Por quê? Porque ela tudo sofre, ela crê, ela espera, ela suporta, porque o amor jamais acaba. Ainda que a pessoa não mude, o amor da outra jamais acaba. Esse é o verdadeiro cristão. Gostaria de partilhar com os irmãos, rapidamente, a parábola do bom samaritano, que está em Lucas, no capítulo 10. Lucas, no capítulo 10. Amém? Eu vou começar a ler, então. Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso, aquele homem, né, intérprete da lei, já sabia. Né? Ele já sabia disso, porque ele era um homem estudado, ele era um homem culto. Então, Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, porque muitas vezes o ser humano sempre quer fugir daquilo que ele tem que viver, procurando sempre uma brecha, né? Procurando sempre como diz os advogados na lei, né? Sempre procura um artigo, uma falha, para poder justificar e para poder viver da forma que a pessoa quer. Ele disse assim, então: mas quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou também de largo. Certo samaritano, que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os feridos, aplicando-lhe óleo e vinho. E, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem. Se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o homem, o próximo deste homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então, o que lhe disse Jesus? Vai e procede, tu de igual modo. Sabemos que a estrada, né, que aquele povo passava era íngreme, era difícil, era traiçoeira, né, era complicada deles andarem ali. E aquele homem, né, passando ali, foi assaltado, porque geralmente nesses lugares tem sempre pessoas, né, que querem fazer o mal a quem está ali solitário e sozinho. E aquele homem foi ali ferido
por aqueles assaltantes e ficou caído no chão. Sabemos também que, naquele tempo, tocar no morto tornaria a pessoa impura. Mas talvez, se nós, numa situação dessa, deixaríamos uma pessoa ali a morrer, ou não iríamos nem mesmo confirmar se aquela pessoa estaria morta, precisando de ajuda, por causa de um ritual. Samaritanos e judeus, nós sabemos naquela época que havia uma grande rivalidade entre eles. Mas no relato dessa história, né, passou ali o sacerdote, passou ali o levita, e nem sequer olharam para aquele homem. E muitas vezes, quando nós temos que dar uma palavra, assim, a gente fica meio receoso, porque sempre vem aquela coisa de, não é o estatuto, não é a posição social, não é aquele que estudou, aquele que não estudou, porque tanto faz. Há pessoas de todas as formas. E há pessoas que são cultas ou não, que são boas ou não, que são compadecidas ou não. Mas aqueles dois homens, e ainda que viviam dentro de uma sinagoga, isso Jesus quis dizer que não é os dons, as profecias, que define o amor. Não é isso que define o amor. E depois vem ali o samaritano, né? Para amar uma vida, para salvar uma vida, que não olhou para a religiosidade, que não olhou para a rivalidade. Ele poderia ter morrido. Já pensou se aparecesse outros conhecidos ou da mesma região daquele rapaz que estava no chão? Ele poderia ter morrido. Mas naquele momento ele não pensou. Ele só pensou em amar. Ele só pensou em salvar aquela vida. Né? O que ele fez? Ele cuidou das feridas. E ele colocou aquele homem no seu animal. Jesus, quando ele olhou para aquela mulher, para aquela prostituta, ele não se importou com aqueles homens que estavam ali. Jesus simplesmente amou aquela mulher. Quando todos ali queriam apedrejá-la. Jesus curava no sábado, quando todos diziam que não. Isso não é um motivo da gente fazer coisas contrariando a palavra de Deus, irmãos, não é isso. Mas Jesus quebrou paradigmas para dizer que o amor está acima de tudo. Que não devemos olhar quem e nem a quem fazer. Jesus, ele entrou na casa de Zaqueu. E o que Jesus sofreu quando entrou na casa de Zaqueu? Muitas vezes nós nos preocupamos com o que vão dizer de nós. Nós nos preocupamos se eu vou sujar a minha roupa tão cara, se eu for socorrer, se eu for limpar, se eu for ajudar. Nós nos preocupamos com muita coisa que o mundo oferece. E aquele homem, e Jesus não se preocupou com isso. É isso que ele quer. Jesus não foi um anarquista, mas ele jogou por terra ali toda a falsidade daquele povo. Ele jogou por terra. Vocês querem muito que as mulheres sejam puras, mas quem de vocês aqui que não tem pecado, atira a primeira pedra? Jesus desmascarou eles sem precisar falar nada mais. Sem apontar para o pecado deles, Jesus os envergonhou. Porque enquanto o pecado está incubado, está encoberto, nós andamos muitas vezes de nariz empinado. Mas Jesus não citou o pecado deles, mas mostrou para eles que eles também andavam em pecado, porque eles bateram em retirada. Ninguém atirou pedra nela. Nós temos que ter esse cuidado. Ele deixou ser levado como cordeiro para o matadouro. Ele não retrucou por amor, apenas por amor. E o samaritano, ele parou naquela caminhada dele. Talvez ele se atrasou para o compromisso, né? Talvez ele se sujou quando ele se abaixou numa estrada com terra, com pedregulho, para salvar aquele homem. Mas ele não se importou. Nós temos que parar de correr com a vida. Nós temos que parar de atropelar as pessoas que passam no nosso caminho. Nós temos que parar de ter pressa de não atender o telefone. Nós temos que parar para olhar para o nosso próximo.
Há muita gente pedindo socorro apenas com o olhar. Há muita gente que precisa apenas de um abraço, que ficou a semana inteira sufocada, sofrendo, sozinha. E quando entra por aquela porta, ela só precisa de um abraço. E, irmãos, muitas vezes nós estamos falhando, porque nós não somos o abraço. Muitas vezes nós não cumprimentamos nem nossos próprios irmãos. Nós temos que ir atrás de cada um e dar um abraço e falar: olha, que bom que você está aqui. Olha, eu senti sua falta. Não é ser falso. Isso vai fluindo dentro de nós. Não foi o que disse ali? Que de tanto nós afeiçoarmos, vai crescendo naturalmente o amor. O amor vai crescer. Eu não posso amar uma pessoa que chegou agora, mas eu posso me afeiçoando a ela, e aí o amor vai crescer. Não é assim? Então, quando a gente entra por essas portas, eu não posso ignorar o meu irmão. Eu não posso ignorar o meu irmão. Eu não preciso ser o melhor amigo dele, nem você, porque a gente não consegue, porque nós temos afinidade mais com uns do que com outros. Mas eu posso entrar e posso cumprimentar e abraçar, se quiser, todos. Porque isso faz falta. Porque apenas um abraço pode salvar uma pessoa. E muitas vezes dentro das nossas igrejas tem gente entrando, saindo e morrendo lá fora. Porque faltou um abraço, porque faltou uma palavra, porque faltou um sorriso. E às vezes você nem fez por mal. Mas às vezes a pessoa fala, porque a pessoa já está tão mal, ela já sofreu tanto aquela semana, e ela passa por você dentro da igreja, que é dita, a igreja nós conhecemos por quê? Por um hospital, onde entra pessoas feridas, não é? E você não foi o bálsamo, você não foi o remédio, você não foi o sorriso. Era só isso que ela precisava. E muitas vezes nós estamos pecando aí. E o que acontece? A nossa pressa, a nossa falta de vontade. Muitas vezes também nós viemos triste, cabisbaixo com a situação que ocorreu durante a semana. Mas quando eu entro aqui, isso aqui é diferente. É como se eu entrasse num mundo completamente diferente. Nós temos que sentir isso aqui. Quando nós colocamos os nossos pés naquela porta, este lugar tem que fluir em nós algo totalmente diferente. Porque só assim nós vamos conseguir sermos as pessoas que Deus espera de nós. Se entrarmos aqui, como entramos na empresa, como entramos no shopping, como entramos na faculdade, como entramos no nosso trabalho, há alguma coisa errada. Se você sai daqui, então, da mesma maneira, pior ainda. Pior ainda. Nós temos que sair daqui transformados. E aquele homem não se importou. Ele não olhou. Eu não conheço ela, eu não vou te cumprimentar porque eu não te conheço, tá bem? Não, eu preciso conhecer ela. Ela chegou. Ela é a primeira vez que ela vem. Ela está aqui perdida. Vocês já foram em alguma festa que vocês entraram e fica meia ali no canto? Você não conhece muita gente? O seu amigo que te levou ainda não chegou? Ou o seu amigo que te levou some e te deixa ali no meio do povo? Vocês já se sentiram mal? É assim que as pessoas, quando entram na igreja, se sentem. Aí a gente passa perto. Eu não conheço essa pessoa. Eu preciso falar com ela. Só vou lá saber o nome dela. Olha, seja bem-vinda. Não preciso de mais nada. Às vezes ela só precisava disso. Então nós temos que ter esse cuidado. E esse homem não pensou. Ele botou aquele homem, ele cuidou ali, gastou o seu óleo, gastou o seu vinho naquele homem. Colocou ele no seu animal e levou ele embora. Acha que foi fácil ele descer aquela estrada com ele? Não foi, não. Não foi fácil. Uma estrada íngreme. Não foi fácil. E por que ele levou aquele homem? Ele podia ter pensado, deixa aí que o próximo que passar, eu já passei o vinho e o óleo. O próximo que passar, carrega ele. Não. Ele parou.
Ele perdeu tempo e ele carregou aquele homem. E levou aquele homem. E sabe que muitos fazem. Principalmente os jovens, né? Que a gente vê nas reportagens. Eles vão para a bebedeira, depois aquele fica muito bêbado, ele chega lá, bota na porta do hospital e vai embora. Ele podia ter colocado aquele homem na porta da hospedaria e da vida dele. Ou entrado na hospedaria como se não o conhecesse. Mas ele não, ele se importou. Ele colocou aquele homem lá dentro, como um ser humano, como uma pessoa, porque ele amou aquele homem. Porque talvez naquele momento ele pensou, poderia ter sido eu, poderia ter sido meu filho, poderia ter sido meu marido, a minha mulher, o meu pai. Mas ele amou aquele homem. Ele colocou aquele homem dentro da hospedaria. E quando ele ia embora, ele disse, vou deixar 2 denários. E quando eu voltar amanhã, se tiver gastado mais alguma coisa, eu vou pagar. Gente, muitas vezes para a gente tirar o 2 denários, meu Deus, eu nem sei quanto que vale 2 denários. Vamos botar 2 euros. Não, 2 euros é pouco, né? Vamos botar aqui uns 100 euros, né, para uma hospedaria, né? É difícil, eu vou dar 100 euros para uma pessoa que eu não conheço. E amanhã, será que não é você que vai precisar? Ele passava por aquele mesmo caminho, devia passar muitas vezes. E se ele fosse assaltado um dia? Como é que ele ia fazer? Muitas vezes nós não pensamos, porque nós estamos sempre acima de todas as coisas, né? Nós pensamos que conosco não. Comigo não. Muitas vezes, lá no Brasil, já aconteceu do governo levar o dinheiro todo que estava no banco do povo. Não sei aqui quem lembra. Quem tinha dinheiro no banco, o Collor pegou emprestado, mas não devolveu. E aí, quem estava vivendo tranquilo com aquilo que tinha depositado? Ficou sem nada. De um dia para o outro. Pode acontecer. Será que você vai ter um samaritano para te socorrer? E aquele homem deixou ali os 2 denários. Estou caminhando para o fim. Onde está o amor que um dia foi declarado? Que nós vimos aqui em Mateus 25, 34 a 46. Aleluia, Jesus. Vamos lá em Mateus, no capítulo 25. Mateus 25, 34 a 46. Jesus. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso, te fomos visitar? O rei, respondendo, lhe dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então não há grande ou pequeno. Há ser humano. E nós temos que dispensar amor. Não se esqueça que um destes pequenino pode ser o Senhor Jesus. Quem sabe Ele resolva fazer-nos uma prova. Colocar alguém. Será que vamos estar desse lado aqui, dos justos? E continuando aqui no versículo 41 diz: então o rei dirá também ao que estiver à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestiste. Achando-me enfermo e preso, não foste me ver. E eles lhe perguntarão: Senhor,
Quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. De que lado que você está, meu irmão? Dos justos? Ou destes aqui, que estão prestes a ir para o fogo eterno? Nós somos aquilo que fazemos. Jesus é amor. Não me esqueço quando, na multiplicação dos pães, depois de um dia inteiro sentados no chão, debaixo de um sol quente, crianças, mulheres, homens, sedentos da palavra de Deus. E o que os discípulos disseram para Jesus? Dispensam eles, para eles ir para a casa deles. E Jesus disse o quê? Será que não temos nada? Tinha lá um menino com o quê? Com peixe e pão. E Jesus fez o quê? Multiplicou aquilo. Jesus multiplicou. Jesus podia ter dispensado aquelas pessoas. Mas não. Jesus saciou a fome delas, física também. Muitas vezes nós andamos assim, com tanta pressa, com falta de atenção nos pequenos detalhes. Talvez nós somos provados todos os dias com pequenas coisas. E talvez nós temos sido chumbados todos os dias. Talvez não, irmãos, não quero ser aqui. Não sou juíza, quem sou eu? Olhando para mim, ainda mais a minha vida, né? Também sou pecadora. Mas nós temos que vigiar. Porque se nós olharmos para as coisas do mundo, nós nos deixamos levar, né? Pelo tempo, pela pressa. Porque o outro faz, eu não posso, mas vem outro. Talvez não venha outro. Talvez Deus quer que seja você. Não é outro, é você. Aquele prêmio ali é para você. Aquele galardão é seu, aquela pedra na coroa é sua. E você simplesmente deixou para outro fazer. E voltando ao bom samaritano, ele limpou as feridas, colocou aquele homem no seu animal, caminhou pela estrada de difícil acesso. Mateus diz que sempre que deixaste de fazer a um destes pequeninos, desprovidos, necessitados, deixamos de fazer para Deus. Não se esqueçam disso. Quando você deixar de fazer para o pequenino, você deixou de fazer para Deus. E sabe uma coisa? Muitas vezes nós compramos tantas coisas para a nossa casa, tanta coisa para nós. Não que seja errado, não é isso, irmão, não é. Não é errado. Deus deu bênção, o Tiago falou da bênção, ele pediu uma casa e Deus abriu as portas. É verdade, Deus está para isso. Mas, às vezes, o excesso que nós temos que estar atentos às vozes à nossa volta, que estão clamando por ajuda, por socorro. Muitas vezes, eu estou falando de mim, que a gente pensa assim, mas tem tanta gente aqui no grupo, eu participo de um grupo de mães brasileiras, e muitas vezes eu já pensei, eu participo aqui, tem tantas outras aqui, alguém vai fazer, não é? Alguém vai fazer. E, às vezes, Deus está te incomodando ali. É para você fazer. Essa bênção é sua. Essa bênção é sua. E você pensa, alguém vai fazer. Outra pessoa pode fazer. Então, nós temos que vigiar nisso. Porque podemos estar deixando de fazer para um pequenino. Não é? Mas o bom samaritano, como nós dissemos, ele não parou, além de cuidar daquele homem, né? Ele não importou com o que ele ia gastar. Ele não importou se ele ia ficar com menos, se ele fazer falta. Ele não se importou. Ele apenas doou. Ele apenas doou. Este homem muito amou, muito agradou o coração de Deus. E como Jesus, ele não fez acepção de pessoa. Ele não se importou, ele não fez acepção. Ele não quis saber quem aquele homem era. Ele não quis saber da rivalidade. Ele apenas amou aquele homem. Ele deixou de usufruir do benefício de descer no seu animal para colocar aquele homem ferido. Muitas vezes pensamos, vai morrer mesmo, então para que eu vou fazer o sacrifício? Para que eu vou gastar? Ele podia ter pensado isso também, né? Vou gastar meu dinheiro para quê? E se ele morrer? Se ele não resistir? Mas ele não pensou nada disso.
A única coisa que ele fez foi amar. Eu vou salvar essa vida. E ele fez. Nos versículos 36 e 37, Jesus deixou uma ordem para aquele homem. Para aquele homem que estava... como é que fala? Ele estava indagando Jesus. Eu esqueci onde que estava, que é Lucas 10. Ele estava indagando Jesus. Jesus deixou uma ordem para ele, que era para ele ir e fazer. Vai e procede tu de igual modo. Jesus estava dizendo a ele, vá que você tem oportunidade ainda. Vá que eu ainda tenho misericórdia de você. E nós temos oportunidade no nosso meio de fazer isso, nos dias de hoje. Há muitas pessoas precisando de amor, de compaixão. Há muitas pessoas precisando de abraço. E aqui, para finalizarmos, vamos em João 13. João 13, no capítulo 3. João 13, no versículo 34. Desculpa, irmãos, de vez em quando me embola aqui. João 13, 34 e 35, ele nos deixa bem claro aqui. João 13. Amém? Diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Ele não disse nisso que profetizam, nisso os que falam em línguas, mas os que tiverem amor serão reconhecidos como meus discípulos. Qual o legado que você tem deixado para o seu filho? Amar ou passar por cima? Cuidar? Sem olhar quem? Sem acepção? Qual o legado que nós temos deixado para os nossos filhos? Jesus foi humilhado, mas fez-se servo. E ainda assim nos amou até as últimas consequências, que foi a morte dele de cruz. E em Mateus, no capítulo 20, versículo 26 e 28, estou mesmo a finalizar. 26 e 28 diz assim: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirvais. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Então não adianta, irmãos, queremos passar por cima dos outros. No versículo 28 diz assim ainda: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Então, o versículo 8 nos diz o que nós temos que fazer. Jesus não veio, ele já sabia que não vinha para ser servido. E hoje a gente ainda ouve gente que diz, eu só queria ser honrado. Jesus não veio para ser servido. Jesus veio para servir. E quando a Catarina pregou aqui no domingo daquela mulher do fluxo de sangue, eu estava ali a pensar. Quando aquela mulher tocou, imagina aquela multidão, aquela mulher escondida, né, se arrastando, tocou na orla do manto de Jesus. Jesus parou para dar atenção para aquela mulher. Isso é amor. Ela podia ter ido curada, Jesus seguido aquela multidão. Mas não. Ele amou aquela mulher e ele precisou colocar ela. Ele precisava que as pessoas vissem quem era aquela mulher. Sabendo da situação que ela estava saindo, que ela estava sendo curada. Jesus se importa conosco. Ainda que seja da forma que você esteja a viver. Ele se importa com você. Amém? Que possamos entender, através dessa parábola, que ser cristão não é viver religiosidade, mas é amar incondicionalmente. Porque sem amor, nada vale a pena. Amém?